Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo planejado para a disciplina de processos e requisitos de software, que é a que eu estou trabalhando com vocês. A aula de hoje abordará o levantamento e a análise de requisitos. Eu acho importante dizer para vocês que este conteúdo está sendo trabalhado considerando os processos tradicionais de desenvolvimento de software, como eu já falei na aula anterior, em que as etapas são bem definidas, ainda que sejam iterativas e incrementais. Esses conceitos vocês vão ver lá na engenharia de software. E lá na engenharia de software, vocês vão poder conhecer melhor sobre cada modelo de processo de desenvolvimento, como funciona cada modelo, o que significa iterativo e incremental. No entanto, em nossas atividades durante a disciplina, eu buscarei trazer temas atuais como o levantamento de requisitos em desenvolvimento ágil, por exemplo, para que vocês possam conhecer as diferenças, as vantagens e desvantagens de cada um e poder conhecer também o que está existindo hoje na indústria de desenvolvimento de software, né, para vocês se informarem e futuramente poderem passar isso em forma de conhecimento para os seus alunos, seus futuros alunos, colegas de trabalho e quem mais vocês quiserem. Vamos lá? Os objetivos da aula 2 são compreender o que é o levantamento de requisitos, conhecer algumas técnicas de levantamento de requisitos e compreender o que é a análise de requisitos em si. Aqui no slide 5, eu trouxe para vocês alguns dos papéis que o profissional de TI pode assumir em uma equipe de desenvolvimento de software. Achei importante trazer porque a gente está falando aqui em analista, desenvolvedor, aí tem vários termos, várias nomenclaturas para papéis que são usados na equipe e que não estão limitados a esses que eu trouxe, mas eu trouxe alguns para poder falar para vocês. Por exemplo, analista de negócios, geralmente é aquela pessoa que vai estudar e compreender o negócio para qual o sistema será desenvolvido. Ele é o cara responsável por coletar, identificar e compreender os requisitos do cliente e dos usuários do sistema. O analista de sistemas é a pessoa que vai pegar esses requisitos que o analista de negócios coletou e vai documentá-los, vai também compreender e documentá-los por meio de diagramas, textos e artefatos que esclareçam para os stakeholders do sistema, né, do projeto, cada requisito levantado e analisado. Já o projetista é quem vai projetar a estrutura lógica e física do sistema, em termos de organização de componentes de software, alocação desses componentes ao hardware e outras questões de padrões de projeto, coisas que vocês vão conhecer ao longo aqui da disciplina e que vocês vão entender mais ou menos o que consiste, né, esse papel, em que consiste. O arquiteto de software é um papel que é novo ainda, né, embora já tenha uns 10 anos que ele já atue aí nas equipes de desenvolvimento de software, mas ele é o cara que entende de tudo de tecnologia, todo o processo de desenvolvimento de software, define quais padrões que serão utilizados, qual será a arquitetura do software, as linguagens de programação, a estrutura física necessária para garantir os requisitos não funcionais, entre outras tarefas. Por exemplo, se você vai desenvolver um sistema que vai ter que rodar em vários computadores de uma empresa e essa empresa tem várias unidades, então como que você vai pensar na comunicação desses componentes de software entre todas as máquinas que estão utilizando esse software? É o arquiteto de software que vai ter que pensar nisso, ele que vai pensar em quantos servidores de aplicação, quantos servidores de banco de dados, como que vai ser a estrutura de rede e várias outras coisas. O engenheiro de software, ele atua como um líder de equipe e uma pessoa que planeja, cria e mantém as metodologias de desenvolvimento. Por exemplo, ele pode atuar como quem vai definir qual processo de desenvolvimento vai ser utilizado e também pode atuar como desenvolvedor, como codificador. O desenvolvedor e codificador é aquela pessoa que codifica o software, como o próprio nome diz, ou melhor, ela escreve o código do programa na linguagem de programação que foi definida. O testador é a pessoa que vai realizar vários tipos de testes em todos os artefatos do sistema, desde a documentação de requisitos até a codificação.
E o analista de qualidade é quem vai planejar, monitorar e garantir a qualidade do projeto e do processo e do produto de software. O gerente de projeto, ele é o cara que vai ser responsável por todo o projeto. Então, ele tem outras funções que vão além dessas específicas de desenvolvimento de software, incluindo o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle de todas as áreas do projeto que envolvem, por exemplo, o cronograma do projeto, o orçamento, né, os custos, o escopo do projeto, que é importantíssimo definir, a qualidade, os riscos, entre outras coisas. Então, isso tudo, o gerente de projeto que vai ter que se preocupar com isso. Todos esses papéis podem existir em uma equipe de desenvolvimento de software. Porém, também não precisa existir todos eles. Vai depender do tamanho do projeto, da complexidade do projeto, da limitação de recursos para a contratação de pessoal, né? E da necessidade de se ter mesmo todos esses papéis. Muitas vezes, uma mesma pessoa pode exercer mais de um desses papéis na equipe de desenvolvimento. Isso é muito comum nos processos de desenvolvimento ágil, por exemplo. A mesma pessoa que faz ali a análise de requisitos, por exemplo, é a pessoa que que codifica, ou então é a mesma pessoa que testa. Então, isso aí não tem problema, isso vai ser de acordo com a estrutura da equipe, do projeto, do tamanho da empresa, da complexidade do software. Tem que entender o contexto para poder se ter todos esses papéis ou não, certo? O levantamento de requisitos não consiste apenas de perguntar ao cliente e usuários o que eles desejam do sistema. Ele é uma atividade desempenhada por um ou mais membros da equipe de desenvolvimento de software e consiste em um trabalho fundamental para a construção de um software de qualidade. Afinal, esse é o objetivo principal do processo de desenvolvimento de software, construir um software de qualidade. Os analistas e os desenvolvedores trabalham com os clientes e usuários para saber e conhecer mais sobre o problema a ser resolvido por aquele software, né? Quais são os serviços que deverão ser providos pelo software, pelo sistema, quais são as restrições de cronograma, de orçamento, entre outras. Então, é muito importante essa etapa de levantamento e especificação de requisitos, porque ela vai definir todo o restante do processo de desenvolvimento de software. Para ser bem feito, o levantamento de requisitos requer que seja feita uma análise criteriosa da organização, do domínio do problema e dos processos de negócio que serão apoiados pelo sistema. É necessário entender muito bem qual é o negócio e como são as atividades que serão automatizadas pelo software a ser construído pela equipe de desenvolvimento de software. Deve-se buscar, junto aos usuários, clientes e outros interessados, né, outros stakeholders, os sistemas que já existem na organização, que precisam ser conhecidos, documentos, formulários e todas as informações possíveis sobre as funções que o sistema deve executar, que são os requisitos funcionais, bem como as restrições sobre as quais ele deve operar, que são os requisitos não funcionais. O produto principal dessa fase é chamado de documento de definição de requisitos. Aqui é o começo do trabalho de compreensão do negócio e das regras de negócio. É preciso que o analista mergulhe mesmo no universo da empresa, da organização, né? E se torne praticamente um especialista no assunto do negócio, que será a base para a construção do software. Por exemplo, se for um sistema para um banco, o analista vai ter que estudar, investigar, compreender todos os processos que o sistema deverá contemplar. Assim também para qualquer outro domínio, por exemplo, um sistema acadêmico, contábil, de tráfego aéreo, uma rede social, qualquer sistema, o profissional de TI, o profissional de desenvolvimento de software, ele vai ter que ficar imerso naquele universo que consiste o negócio para qual ele vai desenvolver o software, para que ele compreenda de fato o que ele tem que fazer. O levantamento de requisitos, como vocês puderam ver aí até agora, não é uma tarefa fácil. Os analistas ou engenheiros de requisitos podem encontrar vários desafios nesse processo, como o conhecimento acerca do domínio de aplicação, encontra-se disperso em uma variedade de fontes, e aí ele tem que buscar em vários lugares, conversar com muitas pessoas para compreender o que ele tem que fazer.
As pessoas que entendem um problema a ser resolvido, frequentemente estão muito ocupadas para despender tempo ajudando os analistas a entender os requisitos. Isso é muito comum de acontecer, gente. Imagina você chegar numa empresa e você ter que conversar com os funcionários, com as pessoas que vão te dar informações sobre o software, mas elas estão cheias de trabalho, cheias de atividades. E você tem que negociar isso aí com elas para poder conseguir conversar. O analista tem que conseguir a atenção e dedicação dessas pessoas nesse momento, porque senão ele não vai fazer um bom levantamento de requisitos. Fatores políticos e questões organizacionais também podem influenciar os requisitos. O cliente e os usuários podem não saber o que realmente querem dos sistemas, exceto em termos muito gerais, às vezes eles dão uma definição muito geral do que eles querem, isso também complica. Ou então o ambiente de negócio no qual ocorre o levantamento de requisitos está sob constante mudança, o que atrapalha o processo de compreensão das regras de negócio e também das necessidades do cliente. Se toda hora muda alguma coisa ali naquele ambiente, vai ficar difícil você definir os requisitos do software que eles estão querendo, né? Uma boa prática e que costuma ter bons resultados consiste em fazer o levantamento de requisitos de forma iterativa e incremental. Inicialmente, em um levantamento preliminar de requisitos, apenas os requisitos de clientes são capturados. Depois, em várias iterações, outros requisitos de clientes são capturados novamente, requisitos de sistemas vão sendo detalhados, adicionados, especificados, até que se tenha um consenso de compreensão dos requisitos entre todos os stakeholders. Isso é muito importante, porque você não vai uma primeira vez no cliente e já consegue detectar todos os requisitos. Isso é um processo que toma um tempo grande até você ter essa compreensão. Isso acontece dessa forma em equipes que trabalham com processos tradicionais, que eu volto a frisar isso aqui, processos tradicionais de desenvolvimento de software. Em times ágeis, o cliente ou seu representante participa mais ativamente de todo o processo de desenvolvimento. Como os ciclos nos times ágeis ou as iterações são menores em questão de tempo, né, em espaço de tempo, é possível verificar com mais frequência junto ao cliente se os requisitos estão ok. Mas no processo de desenvolvimento tradicional, precisa-se de conquistar a atenção das pessoas, dos futuros usuários do software, para poder você conseguir verificar tudo isso. Dessa forma, as atividades do processo de levantamento de requisitos podem ser agrupadas em 5 tipos fundamentais, que são entendimento do domínio da aplicação, identificação de fontes de requisitos, análise de stakeholders, seleção de técnicas de levantamento de requisitos, levantamento de requisitos dos stakeholders e outras fontes de requisitos. Então, esses 5 tipos são fundamentais a qualquer processo de levantamento de requisitos e importantes demais para que o andamento do processo de desenvolvimento de software ocorra com qualidade, né, da forma esperada pela equipe, principalmente. Então, baseado nisso, como já falamos, né, no slide anterior e em outros slides, mas não custa nada repetir, o analista precisa conhecer muito bem o negócio, estudar o problema a ser solucionado, identificar as restrições do sistema, conhecer a organização com que o sistema será implantado, organizar as informações coletadas, identificar diferentes classes de usuários, selecionar e trabalhar com indivíduos que representem cada grupo de usuários, estabelecer um acordo sobre quem serão as pessoas responsáveis por tomar decisões relativas aos requisitos na organização. Isso é muito importante, gente, principalmente esses 2 últimos pontos. Eles são fundamentais para um bom levantamento de requisitos. Por quê? Se o sistema será utilizado por usuários com diferentes perfis, por exemplo, um sistema acadêmico, um Moodle, por exemplo, ou qualquer sistema para um ambiente acadêmico. Você pode ter professor, pode ter tutor, pode ter aluno, pode ter um funcionário da secretaria. Então, é necessário que o analista tenha contato com pelo menos um representante de cada um desses perfis de usuário para que ele possa compreender realmente o que cada um deseja do sistema. Então, não adianta ele conversar com uma pessoa que acha que entende de todos os perfis. Ele tem que conversar com um representante de cada perfil. Além disso, definir quem são as pessoas que têm autorização para decidir sobre os requisitos do sistema é outra coisa muito importante. Então, tem que ter pessoas dentro da organização
com essa autorização para definir sobre os requisitos, né, o que serão os requisitos, para que o analista de sistema ganhe tempo, né, nessa atividade, que ele não fique lá perdendo tempo, indo atrás das pessoas para poder bater o martelo nos requisitos. De qualquer forma, para isso, o analista poderá fazer uso de várias técnicas que o ajudarão a levantar os requisitos e que a gente vai discutir aí a partir do próximo slide. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas técnicas de levantamento de requisitos que são bem utilizadas, como entrevistas, coleta colaborativa de requisitos, questionários, observação, prototipagem, análise de documentos, cenários, reuso de requisitos. E aí agora nós vamos falar um pouco de cada uma dessas técnicas para vocês entenderem. Talvez algumas vocês já conheçam, mas é bom a gente falar para poder verificar a diferença entre elas e verificar quando utilizar cada uma delas, por exemplo. Mas antes de falarmos de cada técnica, é importante salientar que o analista pode fazer uso de 6 perguntas básicas que vão ajudá-lo na coleta e levantamento de requisitos. Independente da técnica que ele escolheu, da combinação de técnicas que ele vai escolher para utilizar, essas perguntas vão ajudar muito. Quais são os objetivos, né, daquele momento, né? Se você vai utilizar a técnica de entrevistas, quais são os objetivos daquela entrevista? Por que você vai fazer? Com quem? Quando e onde? Como ela vai acontecer? Essas perguntas irão ajudar o analista a planejar o levantamento de requisitos. A partir da técnica que ele escolher, né, para ser utilizada, ou do conjunto de técnicas, com essas perguntas ele conseguirá planejar os objetivos da atividade, quem irá participar, quando e onde ela acontecerá e como ela será realizada. Esses pontos são importantes para ganhar tempo, até porque as pessoas da organização, que serão os usuários do sistema, não terão todo o tempo do mundo disponível para o analista. Então, ele tem que planejar bastante antes, com definição, por exemplo, de quanto tempo vai durar aquela atividade, para que as pessoas possam se organizar e participar satisfatoriamente daquele momento. Então, vamos lá. A primeira técnica que nós vamos falar aqui é a entrevista. A entrevista é uma conversa, né, direcionada com um propósito específico e bem definido, que utiliza um formato de pergunta e resposta, basicamente. Entrevistas são usadas em quase todos os esforços de levantamento de requisitos. Nelas, os analistas formulam questões para os interessados e os requisitos são derivados a partir das respostas a essas perguntas. No entanto, as entrevistas podem ser mais abertas, não com questões e respostas muito amarradas. Aí a gente chama de semi-estruturadas, por exemplo. E nesse caso, o analista vai elaborar um roteiro que vai guiar a entrevista, mas a partir das respostas dos usuários, né, das pessoas, ele tem a liberdade de elaborar novas perguntas que não estão no roteiro ou investigar novos pontos que surjam ali das respostas e que não tinham sido incluídos no roteiro, aprofundar mais algum ponto que ele identifica importante. Geralmente as entrevistas são gravadas em áudio ou em vídeo e o analista também vai anotando, né, o que ele considera importante da fala ali do entrevistado, para que quando ele for ouvir ou assistir as gravações e ler as anotações, ele consiga ter um melhor entendimento do que foi capturado a partir daquela entrevista ali. A coleta colaborativa de requisitos é uma técnica muito comumente empregada e consiste, como o próprio nome diz, né, na colaboração de várias pessoas para o entendimento dos requisitos. O trabalho em grupo são particularmente bem efetivos, porque eles envolvem e estabelecem um compromisso diretamente com os stakeholders e porque promovem a cooperação entre si para chegarem a um consenso, né, sobre os requisitos do software. Essas reuniões geralmente envolvem representantes de diferentes grupos de stakeholders e elas possuem regras claras de preparação e de participação. Um facilitador, que pode ser o analista ou outro participante do grupo, vai fazer o controle e a moderação da reunião. Nesse tipo de coleta de requisitos, são usados mecanismos de anotação, como quadro branco, flipcharts, anotações em um editor de texto que é projetado na tela para todos os participantes verem, opinarem, discutirem juntos as ideias que surgirem e entrarem num consenso, né? A meta da reunião é identificar ou debater
um problema com vários stakeholders, propor elementos de solução e negociar diferentes abordagens, bem como também especificar um conjunto preliminar de requisitos da solução. Então, assim, resumindo, a técnica de coleta coletiva de requisitos consiste em reuniões com foco em elencar um conjunto inicial de requisitos do software, definido por aquele grupo de representantes de todos os stakeholders e que vão também servir de base para a continuidade do processo de levantamento de requisitos. O questionário, que é outra técnica de levantamento de requisitos, ou survey, também vocês podem achar essa nomenclatura, é uma outra técnica que pode ser usada para levantamento de informações em que o analista poderá capturar de várias pessoas afetadas pelo sistema, que serão afetadas pelo sistema, ou de vários stakeholders, né, suas atitudes, crenças, comportamentos e características. O que é isso? As atitudes referem-se ao que as pessoas na organização falam que querem, o que elas dizem que elas querem. As crenças referem-se ao que as pessoas pensam ser realmente verdade dentro da organização e dentro do contexto do desenvolvimento de software. O comportamento é o que as pessoas fazem de fato. E as características são as propriedades das pessoas ou coisas da organização que estão ali presentes no ambiente onde o sistema irá funcionar. Há muitas similaridades entre as técnicas de questionário e de entrevistas e, na verdade, em algumas situações, pode ser bem útil utilizar as duas abordagens em conjunto para, por exemplo, refinar as respostas não claras de um questionário por meio de uma entrevista, ou para projetar um questionário com base no que foi descoberto em uma entrevista. Então, geralmente, pode-se associar as duas técnicas para poder se obter um melhor resultado aí de levantamento de requisitos. Os questionários podem conter questões fechadas e abertas e são uma forma de coletar dados de um grande número de pessoas com mais facilidade, porque você pode distribuir um questionário online ou ir pessoalmente aplicando questionário a várias pessoas. Mas podem ficar limitados ao não aprofundamento de determinado ponto ou também a limitação de ideias, justamente por ser um mecanismo mais fechado, mais pré-definido e que procura conseguir grande número de respostas, né, em grande escala. Agora nós vamos falar da técnica de observação. Essa técnica possibilita ao analista observar o comportamento e o ambiente do indivíduo que será o usuário do sistema. A observação pode ser uma forma bastante eficaz de levantar informações que tipicamente ou geralmente passam despercebidas quando outras técnicas são usadas, uma vez que, como o próprio nome indica, o analista observa os usuários executando os processos de negócio, sem interferir diretamente nas atividades desses usuários. Assim, tudo que ele observa pode ser anotado, gravado ou registrado da melhor forma que ele consiga registrar para depois transformar em requisitos do sistema. Quando aplicadas em conjunto, a observação pode ser usada para confirmar ou negar informações levantadas em entrevistas ou questionários, por exemplo. Então, ela é uma forma também muito eficaz de se conseguir compreender o negócio, compreender os processos da organização, como eles funcionam, como as pessoas trabalham, quais as regras que estão ali, só observando e coletando ali a partir da sua observação. Agora nós vamos falar da técnica de prototipagem. A prototipagem é uma técnica em que o analista cria protótipos do sistema para verificar com o usuário se aqueles são mesmo os requisitos desejados. Muitas pessoas costumam ter dificuldades de imaginar como um requisito descrito em texto ou em forma de diagrama vai se materializar em um software. Às vezes você escreve ali um texto, né? Por exemplo, requisito funcional, realizar a matrícula, o aluno irá realizar a matrícula. Então, às vezes o stakeholder lá ele não consegue verificar como que isso será dentro do software. Se o analista desenvolve um protótipo do sistema para demonstrar, né, esses requisitos, fica mais fácil para os usuários e outros stakeholders compreenderem, encontrarem problemas e sugerirem como os requisitos podem ser melhorados ou como de fato aquele processo tem que acontecer. A prototipagem é uma técnica bastante valiosa para o levantamento de requisitos. Ela torna os requisitos mais
reais ou palpáveis, né, para os stakeholders e diminui com isso as possíveis lacunas de entendimento do problema que deve ser resolvido. Então, os analistas eles podem criar protótipos de várias formas, desde desenho no papel, desenho à mão mesmo no papel, utilizando post-it, canetas coloridas, e desenhar as telas e discutir ali com o cliente, com os usuários, o que eles querem, onde eles querem botões, funcionalidades, como que eles querem, onde fica a logomarca, outras coisas mais, até protótipos de alta fidelidade, que a gente chama, que são protótipos feitos já em uma linguagem de programação, são protótipos executáveis, mas eles não são o software já pronto. Você só cria a tela ali para representar o protótipo daquela tela e vai verificando com o cliente também o que está ok, o que não está, o que ele quer, o que ele precisa que melhore, o que não foi bem compreendido pelo analista. Então, uma boa forma também de verificar junto com o cliente, já olhando como vai ser a cara do sistema quando ele estiver pronto. A análise de documentos, gente, também é uma técnica muito legal. Como o próprio nome diz, ela consiste em analisar documentos importantes para a compreensão dos requisitos de software. Qualquer negócio ou organização possui vários documentos que podem ajudar no levantamento de informações importantes para o sistema, tais como os relatórios usados na tomada de decisão, fichas que são utilizadas na organização, formulários diversos. Os documentos com formato pré-definido, como os relatórios, as fichas e os formulários, têm um propósito e um público-alvo muito específico. Então, eles são ricos na hora de fazer o levantamento de requisitos, porque eles podem trazer informações muito úteis para o levantamento, né, para essa etapa de levantamento de requisitos. Essas informações geralmente são difíceis de serem obtidas por meio de entrevista, de outras técnicas, como entrevista, observação, por exemplo, pois são muito específicas. Vamos supor que se você seja responsável por fazer o levantamento de requisitos de um sistema de inscrição e avaliação de vestibular para uma universidade, em que o candidato deverá, entre outras coisas, preencher um formulário socioeconômico. Se você tiver acesso aos documentos impressos usados pela universidade para coletar esses dados dos candidatos anteriormente, quando não havia sistema, será muito mais fácil você utilizar esse documento como referência para a criação do formulário que deverá existir no software, do que você ficar entrevistando e perguntando às pessoas o que tem que ter naquele formulário, né? Então, esse foi um exemplo simples, mas tem vários documentos, dependendo do negócio, do contexto do negócio, que podem te ajudar a entender o que são os requisitos necessários para aquela parte do software, para aquela questão específica que precisa existir no software que você está construindo. Aqui no slide 20, a gente tem a técnica chamada cenários. Os cenários são descrições narrativas de processos correntes e futuros da organização, incluindo ações e interações entre os usuários e o sistema. Em outras palavras, são uma forma textual de se descrever uma ação ou uma interação em forma de narrativa, ou em forma de contar uma história. O enredo do cenário se refere a uma porção do trabalho que está sendo executada, como, por exemplo, um aluno fazer sua matrícula. Essa porção de trabalho é dividida em um número de passos ou cenas, em que, ao se explicar os passos, né, acaba explicando o trabalho todo. As pessoas geralmente consideram mais fácil relatar exemplos de situações reais do que abstrair descrições de um software, por exemplo. E daí vem a utilidade dos cenários, porque eles vão imaginar que estão contando uma história sobre aquele trabalho e assim podem conseguir expressar melhor o que deve ser realizado. Um cenário pode começar, por exemplo, com um esboço da interação e durante o levantamento de requisitos, mais detalhes podem ser adicionados ao cenário para criar uma descrição mais completa dessa interação. Nesse sentido, os cenários requerem uma abordagem incremental e interativa de desenvolvimento de software, né?
na verdade, incremental e iterativa. Então, ela por meio de ciclos, né, que serão revisitados e o cenário vai sendo aperfeiçoado à medida que novas informações, novas compreensões daquele trabalho vão acontecendo ali por parte dos stakeholders e de todos os envolvidos no processo. Agora nós vamos falar de reuso de requisitos. Uma boa prática e um dos principais objetivos da engenharia de software é reutilizar tanto o conhecimento quanto possível durante o desenvolvimento de um novo sistema. E isso não é diferente no caso de requisitos. O reuso de requisitos é possível em diversas situações, como requisitos relacionados ao mesmo domínio de aplicação, requisitos relacionados à mesma tarefa, requisitos de sistema considerados similares e requisitos que refletem políticas organizacionais. O que é isso? O reuso de artefatos e componentes de software são importantíssimos no processo de desenvolvimento, pois se você já possui aquilo pronto, para que você vai construir novamente? Então, dentro do processo de desenvolvimento de software, você não precisa construir de novo aquilo que já está pronto e disponível para você. Ou então, se você possui algo similar que já foi desenvolvido em outro projeto de desenvolvimento de software, você ganha tempo apenas adaptando ao seu contexto aquele artefato ou aquele código para utilização no novo sistema que você tá desenvolvendo, né? Então, analistas e desenvolvedores de software deveriam, ou melhor, eles devem projetar e construir artefatos e códigos de software já preocupados em reutilizá-los futuramente. Isso pouparia muito tempo em muitos novos projetos, né, de desenvolvimento de software similares, mas ainda é um grande desafio. É muito difícil ainda para os desenvolvedores e para os analistas projetarem software e codificarem software pensando que futuramente eles vão poder reutilizar. Como, eu posso dar um exemplo para vocês de algo que pode ser reutilizado. Vamos supor que você desenvolveu um software em que tem um componente lá que se comunica com as operadoras de cartões de crédito, né, na hora que vai realizar o pagamento. Um sistema de loja online, por exemplo, e aí o cliente vai lá e quer realizar o pagamento por meio do cartão de crédito. Então, existe uma porção do seu software que vai fazer a comunicação com as operadoras de cartão de crédito para verificar, para viabilizar esse pagamento, né? Então, a gente vê que em muitos sistemas online, de loja online, a gente encontra essa funcionalidade. Ou seja, muito provavelmente, a empresa que desenvolve isso, ela reutiliza essa porção de código, porque ela deve ser a mesma. Então, ela foi desenvolvida nessa intenção de ser reutilizada futuramente. Então, para todo e qualquer software, independente do contexto, é importante que os analistas, projetistas, arquitetos de software, desenvolvedores, pensem antecipadamente em desenvolver código e artefatos que possam ser reutilizados em outros sistemas, para ganhar principalmente tempo, né? Isso também é um fator de qualidade, quando for avaliar a qualidade do software. Então, a partir dessas técnicas apresentadas, você pode se perguntar: quais técnicas eu devo aplicar durante uma atividade de levantamento de requisitos, né? Ou quais dessas técnicas são complementares? E a resposta é muito simples: depende do contexto do projeto. Então, para decidir quais técnicas de levantamento de requisitos utilizar, você vai precisar analisar o contexto, identificar qual tipo de informação você precisa coletar, por exemplo. Dados muito específicos são mais difíceis de serem coletados em uma entrevista. Ou observação, também não dá para coletar dados muito específicos. Mas podem ser mais fáceis por meio da leitura de documentos, que foi o que a gente falou. Já dados mais gerais de como o processo ocorre dentro da empresa, como as pessoas executam aquele processo no negócio, já podem ser feitos por meio de observação. Então, você pode, a partir do contexto, né, da empresa e da complexidade do software que você vai desenvolver, aí você vai decidir quais são as técnicas que melhor se adequam, ou a técnica, se você quiser usar só uma, mas geralmente a gente usa mais, para se coletar os requisitos de software, certo? Quase todas as técnicas de levantamento de requisitos são
complementares em alguma extensão. Então, assim, é importante avaliar cada caso, como eu falei anteriormente, cada situação, e escolher o melhor conjunto de técnicas a serem aplicadas, levando em consideração, por exemplo, a experiência dos analistas no uso dessas técnicas, né? Porque ele não vai, se ele não tem habilidade na condução de alguma técnica, isso também vai atrapalhar o processo. O perfil dos stakeholders, né? Como que são esses stakeholders, o que a gente precisa, qual a melhor técnica para extrair deles os requisitos que eles estão querendo no software, e o tempo disponível para a realização da atividade, né? Porque tem que ver, por exemplo, se você for fazer uma técnica coletiva, se todo mundo tem disponibilidade e tempo naquele mesmo dia para poder participar dessa técnica de coleta de requisitos. E se você for fazer uma entrevista, você tem que verificar, estimar mais ou menos quanto tempo vai durar a entrevista para que a pessoa possa reservar um espaço na agenda dela para poder conversar com você, que é quem vai coletar os requisitos do software. Então, é importante que o analista tenha o que a gente chama de awareness, que é um termo em inglês que poderia ser traduzido como conhecimento e percepção do ambiente e da situação em que ele se encontra. Se ele tem toda essa percepção e esse conhecimento, vai ajudar bastante na escolha das melhores técnicas de levantamento de requisitos a serem aplicadas ali naquele contexto. Por fim, gente, é necessário que o analista faça a documentação desses requisitos que ele levantou. Então, os documentos de especificação de requisitos geralmente são compostos de uma estrutura assim, básica, mas não limitada ao que eu vou apresentar aqui para vocês. Geralmente, eles têm uma breve introdução descrevendo o propósito e a estrutura do documento, né? Ele tem o modelo de casos de uso, que consiste de diagramas de casos de uso, descrições desses casos de uso associadas a cada diagrama. Um modelo estrutural, que apresenta o modelo conceitual e estrutural do sistema, incluindo o diagrama de classes do sistema, que já vai falar já mais na estrutura interna, né? Quais classes o sistema vai ter, objetos, né? E uma parte mais técnica já da documentação. O modelo dinâmico também, que já é mais técnico, que apresenta modelos comportamentais, que ele inclui os diagramas de estado, né? Quais os estados que o sistema vai assumir em determinada situação, diagramas de interação, diagramas de atividades. Ele tem que ter, né, o dicionário do projeto, que apresenta as definições dos principais conceitos capturados por esses modelos que eu falei anteriormente, né, e quais as restrições de integridade a serem consideradas. E ele também vai servir como um glossário do projeto. Então, termos que não são conhecidos por algum stakeholder, ele pode ir lá no dicionário e olhar o que significa. E a especificação dos requisitos não funcionais, né, que apresentam os requisitos não funcionais descritos no nível de sistema. Então, assim, no nível mais técnico, incluindo os critérios de aceitação desses requisitos, né, que futuramente serão usados como base para o planejamento e realização dos seus testes. Então, com base nesses requisitos, na especificação dos requisitos, o testador vai usar essa especificação para planejar os testes e realizar os testes em cima disso. Finalmente, eu agradeço a presença de todos nessa aula de hoje, espero ter contribuído com novos conhecimentos sobre levantamento de requisitos de software. Por favor, se vocês tiverem dúvidas, não deixem de postar lá no fórum relacionados a essa disciplina especificamente, né? A essa aula especificamente. Fiquem à vontade para postar as dúvidas, discutir entre os colegas, pesquisar em outras fontes. Como eu já disse, eu vou disponibilizar materiais complementares desse conteúdo. Acho muito importante vocês dedicarem um tempinho dos estudos para aprenderem esse conteúdo, que é bem legal e na prática, para quem trabalha com desenvolvimento de software, ele é muito presente, certo? Agora, fiquem com a atividade que eu preparei para vocês fazerem em sala e tenham um bom momento de troca de ideias e aprendizado aí entre vocês, tá? Até a próxima aula, pessoal. Valeu demais. Obrigada. Então, a atividade em sala com base no conteúdo apresentado nesta aula, eu peço que vocês se agrupem em grupos de 4 alunos e escolham uma ou duas técnicas de levantamento de requisitos para um aplicativo de rede social online.
Um dos membros do grupo fará o papel de cliente e de usuário do sistema. E ele deverá explicar aos demais membros, que vão fazer o papel de analistas, quais são os requisitos do sistema que ele deseja. Sistema de rede social online, né? Após vocês definirem os requisitos, cada grupo deverá apresentar para a turma as técnicas escolhidas, por que escolheram essas técnicas e quais foram os requisitos levantados para a sua rede social. Os colegas poderão comentar e sugerir melhorias para o grupo e fazerem essa troca de informação no final aí para poder ver se todo mundo entendeu, né, o que é o levantamento de requisitos, quais técnicas são mais adequadas para cada contexto. Bom trabalho, bons estudos e até a próxima aula.